nessa segunda-feira. Hoje é dia 13 de abril e hoje nós começamos o dia até que um pouco estranho, mas já melhorou bastante, vai ficar bom até o finalzinho do dia. Bom, as segundas-feiras já são meio caidonas, né, meio paradas. Segunda é o dia da lua. E a lua já ingressou em peixes nessa segunda, no finalzinho da madrugada. Então, nós iniciamos o dia ainda com a lua fora de curso. E enquanto a lua estava fora de curso, Vênus chegou a um aspecto perfeitíssimo com Júpiter, de grau e minuto, tá, gente? Foi exatamente às 5 horas e 21. Só que minutinhos depois a lua já ingressou em peixes. Então, até que deu para aproveitar muito bem, dá ainda para aproveitar esse aspecto hoje, tá? Porque quando foi 5h55, a lua ingressou em peixes e Vênus ainda estava no aspecto perfeito, ainda com Júpiter, né? Afastando por alguns minutos, mas com o grau ainda estava bem exato no ângulo. E é um aspecto de alto nível de criatividade, muita sensibilidade, uma característica de pacificação, de harmonia próxima também. Tem uma característica boa para plano do campo material, para as coisas do campo estético, e não precisa ser tratamento estético, por exemplo. Se você lida com assuntos relativos a artes, artesanato, algum tipo de terapia como aromaterapia, os aromas são os assuntos de Vênus, perfumes, né? Assuntos de Vênus e todo tipo de atividade que você esteja lidando com o fator do embelezamento, da melhoria da apresentação, da aparência. Então fica um clima legal, tá? Bom, os dois são benéficos, o aspecto é fácil e o clima é bom, tá? E ainda com a lua em peixes, que é o domicílio de Júpiter, a gente traz para essa segunda um clima de alto nível de sensibilidade, bastante permeabilidade ao entorno. Mas como a sequência de aspectos é boa, eu não penso que essa permeabilidade, essa sensibilidade ao entorno seja por algo ruim. Na verdade, ela parece alimentar muito o plano da criatividade e geração. A lua também está na fase minguante, né? Está encerrando um ciclo, sexta-feira já inicia um ciclo novo. E a fase minguante, ela é da água, ela é fleumática, ela é fria e úmida. Então, tanto a fase tem processo criativo, tem sensibilidade, como a posição da lua no zodíaco e os aspectos que ela tem também. Então, a segunda-feira também é um dia dedicado à lua, né? Hoje é um dia de um nível criativo bastante elevado e é bom também para aprofundamento, para estudos, para assuntos jurídicos, para assuntos relacionados à cura, principalmente se for do campo mais psicológico, né? Do campo mais emocional, tem bastante favorecimento, tá? Quando a lua ingressou em peixes às 5h55, ela não encontra nenhum aspecto próximo ainda para ser perfeito na segunda, mas o aspecto que vem a seguir é um trígono, um aspecto melhor de todos, com Júpiter exatamente, que vai ser amanhã às 12 horas e 22 minutos. Então nós vamos pegar a segunda toda com o aumento dessa influência. Então essa sensibilidade que eu falei para vocês, ela se transforma em plano criativo, em sensibilidade às necessidades do ambiente das pessoas, em favorecimento para cuidar da qualidade dos assuntos, favorecimento para aplicar mudanças também. Essa sensibilidade, ela facilita um olhar, né, para as coisas do entorno. Então, hoje é um dia de uma tendência qualitativa. Quando a lua está em peixes, a gente não tem velocidade, ânimo, agilidade no clima, assim, de pensando em correria, assim, né? Não tem. Mas tem uma característica de aprofundamento. Então, também eu penso que hoje o dia pode ser interessante se você estiver pensando em lidar com atividades analíticas, né? Faz sentido. Agora, me perguntaram até nas reflexões se eu acho que a fase minguante é interessante para iniciativas. A fase minguante, como é o último período, né? A última fase do ciclo lunar, ela é interessante para as iniciativas, para os movimentos de conclusão primeiro, mas não quer dizer que você tem que ficar parado. Não, gente, esse período ele é bom para aplicar mudanças, ajustar aquilo que você está realizando. Então, imagina que você esteja em meio a um interesse, seja ele qual for. Hoje você pode ajustar. Imagina que você está tratando de alguma situação de saúde. Hoje pode ser um dia de fazer uma consulta ao médico para ajustar medicação, fazer exame para confirmar como estão seus indicadores. Então, é um momento legal. Até no plano material também é um dia que favorece a mudança. Se você estiver pensando no início do zero, começar uma coisa super, super nova,
Aí sim, eu recomendo mais a fase nova, mas como o nosso mundo moderno ele meio que intercala, né, uns assuntos, porque a gente vive imerso em muitas coisas, né, do dia a dia, a gente pode aproveitar essa segunda com esse favorecimento muito elevado para essas mudanças qualitativas nos assuntos que a gente estiver realizando. E também tem uma tendência mística, tem muita sensibilidade para esse tema religioso, tem também muita sensibilidade aos fatores humanitários, para indulgência, perdão também, se de repente você está estranho com alguém, hoje pode ser um dia legal para acertar as arestas, né? E é isso. E a gente precisa lembrar que, assim, o céu, ele não funciona com um único aspecto, né? A gente tem um movimento acontecendo. E tem alguns aspectos, como a conjunção de Marte com Saturno, que já está muito próxima, que tem uma relação maior com o contexto global, o contexto do mundo, né? Então, a gente tem um clima para questões geopolíticas, né, de natureza mais coletiva, e temos esses assuntos da Lua, assim, que movimentam mais o clima diário, que tem uma tendência um pouco mais eletiva. Então, para nós, réis mortais, dá para aproveitar bem a segunda e a terça. E amanhã eu volto porque tem mais coisa legal amanhã ainda. Então, uma ótima segunda para você e até amanhã.